Mônculos voltou para a linha de frente. As principais forças foram forçadas a permanecer no centro. Arbinete pressionando um dedo na orelha. Disse à garota para olhar mais de perto. Romantica olhou através do escopo e ouvi que entre os inimigos deve haver uma pessoa com armas únicas. Ela olhou cuidadosamente para os cavaleiros correndo, dizendo que veremos. Então, ela se concentrou em um deles, gritando que estava franzindo a testa. A morena disse a ela para se espalhar ao vento. Romantica concordou enfaticamente. Ela disparou seu rifle mágico. A Noite em Vermelho gritou para os outros que a infantaria do inimigo foi derrotada e seu destacamento de artilharia não seria capaz de suportar combate corpo a corpo, então deixe-os correr em linha reta. O inimigo não teve tempo de terminar. Ele foi atingido por um tiro rápido. Deixando um brilho brilhante, o cavaleiro exclamou em choque, chamando o comandante, enquanto ele desmaiava nas proximidades. Ele jurou e gritou para os outros não pararem e continuar a cumprir a ordem e ir para o ataque ao lado de seus camaradas. Desejo chamado a geste, e ela seguiu em frente, dizendo que ela entendeu. Ela caminhou com confiança em direção aos cavaleiros, cercado por um brilho azul, olhando para eles com olhos amarelos. Ela exalou muito alto. Fluxos de gelo afiados apareceram na frente dela, do feitiço de uma floresta de corvo branco. O piloto vermelho parou, infelizmente, na frente do obstáculo de gelo e ordenou que os outros dessem a volta e se movessem mais. Ao redor dos cavaleiros rapidamente se apressaram ainda mais. Eles eram surpresos ao notar um cara parado em frente a ele, que disse que não sabia por que eles se juntaram. O desejo do estranho olhou para eles, cercado por muitos raios, vindo de sua palma, e afirmou que eles deveriam ter vergonha. Um enorme pilar de fogo queimou. Do feitiço da tempestade de fogo, um fogo furioso queimou brilhantemente, engolfando o espaço. O homem encapuzado olhou para baixo dizendo: bem, essas crianças ficaram mais fortes. O homem, na capa, afastado da beira do penhasco, e gritou. Tarka olhou, perguntando ao parceiro se ele estava ouvindo. Tudo estava indo de acordo com o plano. Eles estavam aqui, uma trombeta dourada. Apareceu, um grito foi ouvido chamando o interlocutor. Ele está mesmo lá. Cromask se inclinou, tirou a máscara e respondeu sim. Ele se sentou em uma cadeira vermelha, cercado por fumaça ou poeira, e disse que estava ouvindo. Era hora de fazer sua jogada. Um enorme fluxo de fogo brilhou à frente. Alguém perguntou sério. A magia do terceiro círculo. Os cavaleiros Kashkan com um golpe. O cavaleiro de armadura prateada ordenou que os outros se preparassem. Esta é a chance deles, e ordenou que eles atacassem. Cercado por cavaleiros, Desejo soltou um longo suspiro. Bran virou-se para ele e perguntou: há trabalho aqui terminado? A morena respondeu que sim. Eles deixariam o resto para a infantaria. Tropas agentes se aproximaram deles. Romantica, sentado e escondido, ouvia as palavras do cara que eles estavam saindo e perguntou-lhe se eles não iriam em frente com isso. O cara assistiu os guerreiros lutando em uma batalha feroz e respondeu que eles não podiam mais desperdiçar mana. Esta
Não foi a última batalha. Desejo pressionou a mão contra o transmissor, dizendo à garota para voltar ao acampamento. E eles estariam lá em breve. Então ele ouviu um grito do lado. Um homem em um capacete atacou Pran, congelado de surpresa, gritando e desejando a morte aos imperiais. O inimigo congelou de surpresa, sentindo como sua espada foi destruída por um golpe rápido. Ele olhou para dentro com a arma em sua mão. Idades o atingiram decisivamente, acabando com ele e empurrando seu inimigo para trás. Os heróis olharam para o inimigo, quando um cavaleiro correu até eles, perguntando se eles estavam seguros. Desejo garantiu que o homem não precisa se preocupar. O inimigo derrotado levantou-se, rindo e chamando hoje de aristocratas podres. O império agora até usa crianças. O homem na balaclava, sob o qual o sangue estava fluindo, olhou para eles com raiva, declarando que isso era ridículo. Eles tinham um grande motivo para estarem aqui para isso. Quando ele caiu, o homem gritou que eles não deveriam pensar que eram como eles, considerando uma honra matá-los. O homem caiu no chão, concordando que pelo menos eles eram diferentes. De alguma forma, o desejo acariciou o cabelo de Pran, dizendo a ele para não ouvi-lo. O cara concordou. O homem de cabelos azuis ficou ao lado da morena, que disse que esta guerra começou porque cada um tem seu próprio senso de justiça. Eles lutam por aquele em que acreditam, e não deve abalá-lo. Sob o céu esfumaçado, as palavras do cara foram ouvidas, que isso era guerra. Em uma das tendas brancas, palavras foram ouvidas que isso era estranho. Raidori olhou para o cara e perguntou o que ele queria dizer. Desejo sentado do outro lado da mesa. Pediu a Kelt para descrever brevemente a situação. O homem loiro moveu figuras de cores diferentes e tamanhos no mapa. Deitado na mesa, ele disse que as principais forças das frentes oriental e ocidental tinha sido transferido para o central, onde o rio Mongas havia retornado. Por causa disso, a maioria de suas forças se concentrou lá, para fornecer suporte e aproveitando a oportunidade. Os oponentes correram para as frentes leste e oeste. Desejo olhou para os diagramas, ouvindo o que Kelt tinha sobre como o oeste agora era dominado por estranhos. E a situação no leste também não era diferente. Até que os reforços chegaram de Ebrion. A morena respondeu que essa parte era estranha. Uma mão de luva azul moveu o cilindro azul. Com a letra H, nele Kelt disse. Ele pensou que seria tão difícil para o leste. Frente, mas acabou sendo muito fácil, como ele disse. Isso é graças ao apoio do Império Hébrido, incluindo. Desejo ouviu atentamente os pensamentos do cara sobre como eles quase destruíram os cavaleiros, que eram suas principais forças. Não parece estranho que as forças principais consistem apenas desses cavaleiros. Redori acenou com a mão e perguntou o que ele queria dizer com isso. Desejo estendeu a mão para a estatueta e respondeu. Eles tentaram assumir a frente oriental, mas tinha enviado muito pouco das tropas que eles tinham aqui. A garota alarmada perguntou se eles quisessem só o veloz para a próxima batalha. A morena respondeu que os forasteiros agora não estão em posição para
conservar suas forças. O cara olhou o diagrama com atenção, raciocinando que se eles perdessem esta batalha, seria difícil para eles virar a maré. Mesmo com um desejo enorme, olhou para cima e disse que parecia que eles tinham outro alvo. Ele ficou com as mãos nas costas e mentalmente raciocinou que eles estavam perdendo algo. O que os forasteiros estavam tentando alcançar. As frentes oeste e leste estão agora sem suas forças principais. Nesses dois lugares, Desejo lembrou-se de dizer à garota de cabelo rosa no almoço que a frente oriental recebe suprimentos do outro lado do rio. Que é muito tempo, então provavelmente há um limite. A morena abriu os olhos percebendo. Ele olhou para o diagrama com espanto, pensando na rota de abastecimento. Na foz do rio, Marraiou. Um navio com velas brancas navegou ao longo da rota de abastecimento. Um dos marinheiros, olhando para frente, disse que o curso estava claro. De repente, ele cobriu os olhos com a mão, perguntando ao seu parceiro de surpresa que tipo de luz havia relâmpago. Eles viram vários flashes voadores de cor. Percebendo que não havia... Um flash amarelo apareceu na frente dos navios. Os marinheiros perguntaram se isso é mágico. Muitas cores brilhantes, explosões mágicas apareceram na frente dos navios. Um dos marinheiros estremeceu, gritando que estavam sendo atacados. O outro olhou para o capitão, incitando-o a olhar para lá. O homem olhou para os navios de ataque, dizendo que os leões, principais cavaleiros mágicos, até o Rei da Montanha, Raiden e Instituto Gandalf, estão aqui. Ele olhou para as bandeiras coloridas dos navios. No centro havia uma linha retratada em uma tela vermelha. O marinheiro gritou que eles estavam todos juntos com os estranhos. Um dos guerreiros inimigos virou-se para o capitão Raiden, andando ao lado dele, e disse que o cerco foi um sucesso. O capitão respondeu que era tão simples. Não foi divertido. Um homem gordo, com longos cabelos loiros, se levantou e olhou para frente, dizendo que estava desapontado em sair. Uma rota crítica de abastecimento na guerra. Com um sorriso insidioso, o homem pediu tudo. Lá para ser queimado até o chão. De repente, um grito foi ouvido, que havia um exército imperial da retaguarda. Estes eram reforços hebronianos. Ele se virou bruscamente para o grito. O capitão viu muitos navios e disse, com uma risada, que tudo não poderia ser tão chato. Os cavaleiros correram para o ataque, ouvindo gritos que os forasteiros estavam divididos. Eles precisavam limpar e se unir às tropas na rota de abastecimento. Eles precisavam seguir as ordens do comandante. Raiden olhou para frente com surpresa, pensando que o comandante... Ele olhou para o Desejo, caminhando com confiança em sua direção, com uma arma enrolada nas costas. E pensei que este jovem era um comandante. O homem mascarado criou um selo vermelho na frente dele e gritou que eles eram tolos. O que eles poderiam fazer com tão pequenos reforços? Desejo olhou para ele severamente, segurando a palma da mão cercada por relâmpagos vermelhos, e ordenou que ele ficasse em silêncio. Uma explosão brilhante nas costas do oponente. O homem gritou sobre sua tripulação, amaldiçoando tudo e gritando que eles tinham um anti-magia. O cara saindo chamou redoria e a garota
Voltando-se para o grupo dela, deu a ordem ao grupo do dragão vermelho para abrir fogo. Os foram Oponentes engolfados por uma enorme explosão de chamas gritando. A trombeta dourada soou. Os portões do castelo se abriram. Os soldados gritaram, pedindo reforços para entrar rapidamente no castelo. Cavaleiros de armadura com bandeiras azuis correram para frente, gritando que o caminho estava claro. Eles devem correr rapidamente para dentro, antes de serem cercados. O carrinho correndo virou Desejo. Incitando-o a correr mais rápido, Ridon balançou seu machado em chamas. Romantica se virou e gritou, quando ela viu a arma voando. Desejo abriu os olhos de surpresa, sentindo como tudo estava tremendo. Ele viu Ridon pegar seu machado. Tendo olhado de perto, a morena percebeu quem era. Ele olhou para o inimigo sorridente e contente, e pensei que era o rei da montanha Ridon. Nos portões da fortaleza, os corpos dos guardas jaziam em poças de sangue. Palavras foram ouvidas, que os feitiços de 3 mágicos do 5º círculo foram analisados simultaneamente. Havia um mar de sangue entre os corpos. A mulher disse que estava em antecipação. Ração e botas caminharam entre os mortos e sangue. Ela disse que eles finalmente se encontrariam. Ela imaginou o desejo entre os cavaleiros, dirigindo-se a ele como o menino. Que Crown falava constantemente sobre pena manchada de sangue. Ficou descansando a mão de lado em uma poça de sangue. E chamado desejo predatoril, perguntando de que cor era o sangue dele. No grande houve um alto grito de alegria que os reforços tiveram. De fato, chegou. O esquadrão de cavaleiros acenou com os braços e se alegrou em voz alta, gritando que o Todo-Poderoso não os havia abandonado. Eles ficaram em silêncio. Quando o careca de armadura acenou com a mão e deu uma ordem, eles não devem relaxar e quebrar a formação. Ono exclamou que os Alters não foram a lugar nenhum. Mas ele virou a cabeça para o lado. Quando uma voz masculina ele fosse perguntou, o comandante do leste, marchando unidade de suprimentos, Major Guerin. O loiro segurava um capacete nas mãos. E atrás ficaram membros das equipes mais fortes da academia. Ele se apresentará como tenente-coronel Yuta, que vieram com reforços. Ele observou que informou o topo da situação, usando magia de comunicação, para que ele pudesse aguentar por um tempo. Até que as forças principais chegaram. Os 2 guerreiros se aproximaram e apertaram as mãos. Depois, Guerin agradeceu ao tenente-coronel por sua ajuda. Ele respondeu que estava feliz por eles não estarem atrasados. De repente, o major congelou quando uma grande explosão foi ouvida atrás dele. Seus cavaleiros correram em direções diferentes. Quando o homem começou a dar ordens para retornar às posições defensivas, Desejo cuidou do fugitivo Kelton Raidoria, que gritaram que seus grupos ajudariam. O destacamento de artilharias morenas disseram que, como antes, iria para a linha de frente. Os cavaleiros tomaram suas posições no topo da parede da fortaleza. Desejo caminhou até a borda. Ana olhou em volta pensativamente. À distância, ele viu muitas pessoas atrás dos portões. Havia um fogo queimando. Ele fez uma nota mental
que, felizmente, os bandidos estavam envelhecendo. Mas ele não podia baixar a guarda, porque eles ainda estavam em menor Olhando número. o O cara franziu a testa, percebendo algo olhando para o exército de pessoas em capas. Ele não encontrou o líder e se perguntou para onde ele tinha ido. Ele pensou que ele deveria ser de sua vanguarda e comandante. A morena pensou na montanha-rei Ratan. Quando Pran se aproximou de seu amigo, com as palavras que era muito perigoso aqui, e ele precisava ficar longe, alguém gritou que havia notícias urgentes. Uma pequena multidão de pessoas se reuniu em torno de um homem, sentado no chão, que exclamou que as paredes do castelo perto do porto logo cairiam. Jerry, e perguntou do que estamos falando. Se a linha de defesa fosse fortificada, Desejo se aproximando franziu a testa enquanto o homem gritava alto, respondendo que não era um ataque inimigo, mas um problema entre eles, enquanto uma criatura humanoide com dentes afiados lança uma sombra no chão. O homem disse um conflito interno de repente começou entre seu povo. Enquanto em uma das instalações portuárias, um homem gritou alto pedindo a Aegon para parar. Um homem com uma espada na mão ficou em frente ao homem desconhecido, dizendo a ele para voltar a si. Quando o corpo de Aegon começou a convulsionar com um rugido alto, ele foi perguntado o que ele estava fazendo, lembrando de que eles lutaram juntos na noite. Mostrou os dentes e rosnou, e veias brilhantes espalhadas por seu rosto. Seu camarada com medo no rosto e quase chorando. Tentou alcançar seu amigo, espalhando os braços para os lados. O homem com uma cara zangada pulou à noite. Ele foi derrubado com um grito alto, pedindo-lhe para dar um passo para trás. Carrinho passou correndo pelo homem e cortá-lo com seu florete. Quando ele olhou para o cavaleiro sentado no chão e perguntou se ele estava bem. O homem de cabelos azuis se virou. Quando o homem, assustado, chamou o monstro pelo nome, Aegon rosnou, infestando o chão com suas garras. Ele se levantou e ficou na frente do carrinho. O menino balançou sua arma novamente, mentalmente observando que, mesmo depois de atingir um ponto vital, ele ainda estava de pé olhando para o urgido. Homem zangado, ele se perguntou se ele tinha sofrido uma lavagem cerebral e ficou furioso. De repente saiu correndo de seu lugar quando Aegon correu para ele. E pensei que, neste caso, o de cabelo azul apareceu instantaneamente atrás do homem e bateu nas costas dele com um florete, pensando que ele precisava ser nocauteado. Os olhos do homem começaram a se encher de veias grossas. No entanto, depois de um momento, eles brilharam com uma luz vermelha brilhante. Bran começou a fugir quando o homem se virou bruscamente e estendeu a mão com garras em sua direção. O espadachim franziu as sobrancelhas, perguntando se isso realmente não funcionou. Ele se pressionou contra o chão enquanto o homem se contorcia. Estendeu a mão para ele. Ele pensou que só havia uma coisa a fazer. E depois pediu desculpas a Aegon, de pé em seu cabelo azul palma. Chutou o homem sob os joelhos, dizendo a ele para ficar parado. Ele pulou para o lado quando o monstro caiu. Com um grito alto, o menino congelou e jogou a cabeça para trás. Quando a voz alta de Desairu chamou, uma multidão dos mesmos selvagens fugiu
da visão do monstro caído. O espadachim disse que considera isso algum tipo de magia do escritório mental, observando que não pode ser nocauteado e só pode ser imobilizado. Toda a equipe caminhou até seu camarada. E o líder disse que se fosse magia de controle da mente, eles poderiam quebrá-lo cortando o feitiço. Todos os 4 tomaram suas posições, após o qual a morena pediu para tentar matar qualquer um. Carrinho explodiu na multidão de pessoas com seu florete. Romântica, carrancuda, controlou o fluxo de ar, e Jay esmagou oponentes com sua magia de gelo. Quando eles terminaram, Desejo sentou no chão, falando sobre esse feitiço. Ele olhou para as pessoas mentirosas, tocando seu queixo, e observou que não poderia ser dissipado. Park se levantou. Quando Kelt se aproximou do grupo e perguntou o que ele queria dizer, a morena respondeu que ele não sentia que alguém o estava colocando. Depois de examinar um homem amarrado, ele descobriu uma foca na nuca, dizendo que magia funcionou através de um meio completamente diferente. Ele acrescentou que eles estão todos encharcados de sangue. É por isso que eles estão sendo controlados. Romantica colocou as mãos atrás da cabeça, dizendo que eles estavam lidando com um tipo único de magia. Desejo notou que ele só tem um desses. Agnes franziu os lábios quando ouviu sua amiga. Dizem que este era o dono da Imed Magic. Ele se virou para o loiro e pediu que se reportasse a Yuta. Sobre a situação atual, ele disse que existem apenas 2 maneiras de resolver o problema. E o primeiro é privar-se de todo o seu sangue. A morena começou a ajustar suas luvas, dizendo que a segunda maneira era se livrar do mágico, que lançou o feitiço quando seus amigos começaram a sair. O líder, com confiança, afirmou que eles cuidariam disso. Vermelho sentou-se no topo da torre, murmurando que esta era uma ótima visão. Sem um aliado por perto, ele olhou para o povo lutador abaixo. O homem se animou quando a voz de uma mulher atrás dele perguntou se era charmoso. Ela observou que esta é uma marcha artística, sedento apenas de sangue. Raiden virou-se para a garota de cabelos pretos, de pé contra a parede, e perguntou se ela estava bem com sua atuação mágica nela. Para soldados. Ela respondeu que não tinha seus próprios soldados, já que ela não estava do lado de ninguém. A mulher ruiva, na máscara dourada, sorriu, dizendo que ela simplesmente gostou do campo de batalha, encharcado no cheiro de sangue. Ela acrescentou que quer que as pessoas derramem. Cada vez mais o homem cerrou os dentes de irritação. Quando ela disse que era uma artista lutando pela beleza, a garota de Campag sorriu, perguntando se era lindo caos. Ela caminhou até a grade e começou a olhar para baixo, dizendo que era porque estranho, ele já deveria ter ido. Raden perguntou de quem estamos falando. Ele ficou ruivo quando ela respondeu que ela estava falando sobre o propósito deste plano. O homem perguntou se seu objetivo era destruir a rota de abastecimento do inimigo. A menina sorriu amplamente, seus olhos brilhando, acenando com os braços. Ela voltou exclamando que ele já estava aqui. Ela virou a cabeça para trás, dizendo que um convidado importante havia chegado para que ela fosse se preparar para a reunião.
quando a garota desapareceu. Hadiden olhou para baixo, tentando entender de quem ela estava falando. De repente ele viu a equipe desejada furiosa na rua. A mulher ruiva senta-se dentro de casa, nos degraus, em frente à estátua. Ela disse que eles finalmente se conheceram. Fazendo o beicinho nos lábios, a garota piscou os olhos, perguntando se ele gostou do presente dela. Ela acrescentou que estava esperando por esse momento. Por muito tempo, pranto, angústia e desejo ficou na frente dela na entrada do prédio. E Ruivo chamou o líder pelo nome. Escada e o grande salão. Dracli senta-se no degrau superior e diz: "Olá", e diz que pensou que não podia esperar. Ao pé da escada estão os desejos, carrinho de bebê e idade. Ela continua que ela está pronta para recompensar o herói, por exemplo, por chegar lá. Com um beijo, desejo fica ao lado de Agaste e diz que todos ele quer é para ela cancelar o feitiço que está ativo no momento. Ela se inclina para seus amigos e diz que isso pode ser difícil. Foi preciso muito esforço e não será tão fácil cancelar. A jedista e de cabelos azuis tiram suas armas. E o pai continua, já que o desejo recusa o beijo. Precisamos ver o que mais ela tem. Ela tira a máscara e diz que o mágico deve saber o nome do artista. Quem vai transformá-lo em uma obra de arte? A mulher se apresenta. Diz que está feliz em conhecê-lo. E o nome dela é Draco Lavelquera, um artista e o único mago de sangue sobrevivente no mundo. Um salão de 2 camadas. Na segunda camada, há figuras escuras no meio do corredor. Fica desejo e espera. O mago de sangue está pensando em voz alta como decorá-lo. Ela desce as escadas, espalhando os braços para os lados. E decide que é melhor mostrar do que contar. Um feitiço a Dracli atinge. Não tem tempo para terminar seu discurso. Na frente do rosto da mulher está um machado fumegante. Na mão de Raiden, ela é surpreso que os amigos do herói têm um temperamento rápido. Brandon pousa na frente de Dracli. Ela se oferece para Gradclaw com um beijo. Ele responde, mandando-a para o inferno. No telhado da casa, Romantica mira com seu rifle e diz: "Desejo que os inimigos cercaram o prédio, no corredor, nas bordas da janela redonda. Há 2 figuras escuras. Romantica pergunta se ela deve começar. O mágico levanta a mão. Cerrou o punho em seu ombro. Responde afirmativamente e acrescenta que ela precisa matar todos que puder. O rifle está nas mãos da menina. Ela mira e concorda em completar a tarefa. O salão está cheio de luz verde. E Riddon fica no meio do brilho. Ele está na parede o corpo de uma guerra. Voa. Ele repreende seus subordinados como bastardos. Ele grita que há um atirador no prédio, no Nordeste, e ele deve ser morto. Ele olha atentamente para o desejo. Carrinho de bebê e idade. E diz que estes são os únicos. Ele voa, balançando seu machado no mágico. E o de cabelo azul e continua que ele vai leveloce para si mesmo. Tudo está em um brilho azul. Vestígios de feitiços lançados são visíveis. Alguém brincando pede desculpas a Radan e o chama de bandido acima da rua. Entre as pedras voadoras,
August e Hayden se encontram com uma espada e um machado cruzando. Brayden olha para ela com raiva e questionando. Ela está apertada aqui. Ela sugere mudar para outro lugar. Mudando a localização no chão do corredor, eles ficam de frente um para o outro. Agis se defende de um golpe de machado. Raios brancos começam a subir. Alguém lançou um feitiço de pilar de gelo no corredor. Drácli fica oposto ao desejo e Prim. Ela está brincando surpresa com quão severa a lei de August é. O mágico chama Blue Here pelo nome. Ele responde amigos, conversam entre si, com a espada de Desire apontada para frente. Ele diz que o povo de Radon corre em direção à Romantica. Pergunta se o cabelo azul pode alcançá-los. Ele responde que pode. Os amigos se dispersam em direções diferentes. O mago vai mais longe dentro do corredor. Carrinho de bebê corre para o resgate. Idades promete lidar com o povo de Raden e retornar. Draco leva o dedo e a unha à boca. Pergunta se o herói vai ficar e diz que agora eles estão sozinhos. Ele olha nos olhos dela e garante que ela ficará completamente bem. Hakou assume a postura em uma perna. Respingos de sangue em todos os lugares. Ela traz o dedo mindinho para o canto do lábio e sorri com suas presas. Respingos de sangue voam na luz vermelha. O mágico fica contra a parede, com os olhos fechados e as mãos abertas. De onde os feitiços estão saindo? Ele diz que fará Drácula cancelar seu feitiço. A luz fica rosa, a escuridão sobre a cidade e chuva no telhado. Uma nuvem de poeira sobe montada. Tudo está claro. Ele divide a pedra com um bastão e diz: os ataques são idades em voo. Ele bate nela com um bastão, ela voa para o lado, atordoado, e continua sobre os ataques, dizendo que eles são chatos. Brandon balança seu bastão e mói com raiva. Um monstro de rocha irrompe a superfície. Eles estão de pé em um ajuste, ataca com sua espada. Os punhos de Raden têm chamas fluindo deles. E a cabeça de uma cobra pode ser vista. Ele lança um feitiço para concentrar a aura. Um tornado de incêndio sobe no telhado da casa. Raiden lança um feitiço de furacão na montanha. No local da batalha, blocos de pedra estão voando. O monstro está andando com um machado direto para a garota. Agiste escondido em um abrigo feito de gelo. Ela entende que ele está lendo todos os seus ataques. Agiste olha para a fenda no local da batalha e pensa em Ratan. Quem é essa pessoa? Ele fica com um machado jogado por cima do ombro. O segundo em sua mão. A garota termina seu pensamento sobre o fato de que Raton é mais forte do que parece. A Egiste, segurando as forças com as duas mãos. Mergulha a espada no chão. Decide parar de poupar e lançar o feitiço do Palácio de Gelo. Flocos de neve, feitos de luz azul, flutuou ao longo das paredes do salão. O monstro olha para eles com surpresa e diz que ela também pode usar a magia da imagem. Idades continua a segurar a espada com uma mão. E se ela realmente souber como usar magia de imagem, Brandon balança sua arma. Olha para ela
com raiva e diz que, mesmo que ela possa fazer isso, é apenas magia insignificante. Ele balança seus punhos de fogo nas laterais e diz que ela não pode